Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Pode Mais. É um podcast com o objetivo de inspirar por meio de pessoas, histórias e experiências. Eu sou Isabela Barbosa. Aqui ao meu lado temos Bianca Zelachetti. Oi, gente. Estamos voltando, né? E juntas nós apresentamos esse podcast. Então, pessoal, hoje a nossa convidada é Rebeca Galassi, especialista em saúde e auditoria, pós-graduada em atenção primária à saúde. E hoje a Rebeca é secretária da saúde no município de Cianorte, no Paraná. E nós estamos aqui para falar sobre propósito de vida e de trabalho. Seja bem-vinda, Rê, ao nosso podcast. Então, é isso aí. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de experiências e agregar aí o que a gente conseguir. O prazer é todo nosso. Um dia eu fui viajar com a rede de carro, a gente foi pra Ponta Grossa. E aí nós conversando. Falei assim, nossa, isso dava um podcast, não te falei? Falou. Falei assim, isso dava um podcast. Depois, acho que de 5 meses, estamos aqui. Então, eu tô muito feliz de ter aqui você com a gente hoje. Rê, conta um pouquinho da tua história. Como a Isa falou, ela é secretária da saúde hoje de Cianorte, né? Mas qual é a sua trajetória até chegar na Secretaria da Saúde? Bom, eu sempre gostei da área da enfermagem, da questão da gestão, né? Então, daí me formei em enfermagem e daí fui procurar cursos na área da gestão. Trabalhei por 13 anos numa operadora de plano de saúde e aí fui procurar as especializações. Gestão de saúde e auditoria, que é a minha especialização inicial. Depois eu comecei a olhar que dentro da gestão a gente também não podia deixar o cuidado, porque uma boa gestão, o paciente ele tem que estar estável, tem que estar bem cuidado e tem que estar bem orientado. Então, daí eu fui para atenção primária, que é a porta de entrada de qualquer atendimento, né? Que a gente chama hoje dentro do município, na gestão pública, as UBSs, né? Que são as unidades básicas de saúde. E aí, os médicos da atenção primária na gestão particular ou na questão de operadora de plano de saúde, que eles vêm com a medicina preventiva. E com isso eu criei um canal no YouTube. E daí foi que eu consegui ir para o Japão, estudei também saúde do idoso e reaproveitamento de recursos dentro da comunidade, porque a gente sabe que saúde é caro e às vezes a gente tem que orientar o paciente a reaproveitar o que ele tem em casa. E aí foi onde fui oportunizando e acabei virando secretária de saúde, acho que mais pelas especializações mesmo. Sim. Que muitas pessoas não sabem que a saúde no Brasil, essa parte do SUS que é gratuita, não tem em muitos países, né? Não. Então, nós temos um privilégio aqui de poder ter um acesso a um cuidado que muitos países não têm. Rê, você falou que durante sua trajetória você sempre teve contato com essa parte de saúde, de cuidado, até o teu canal, a gente vai falar disso ainda. Mas eu vejo, né, que tudo isso tem a ver com um propósito, com alguma coisa que está dentro de você, né? Mas antes de eu te perguntar o teu propósito, eu queria saber o que é propósito para você, porque cada um tem uma definição, né? Eu tenho a minha, a Isa tem a dela, às vezes bate, né, a nossa aqui. Mas o que é propósito para você? Bom, a gente estava até falando desses dias ontem, o objetivo é diferente do propósito. E às vezes as pessoas se confundem, né? Eu tenho um objetivo, uma meta, eu preciso de disciplina para alcançar aquilo. E o propósito, eu acho que é aquilo que mexe mais com a questão de essência, de alma, né? É aquilo que... Por que eu nasci? Por que eu tô aqui? O que eu vim fazer? O que eu posso agregar nesse mundo, né? Então, o propósito, para mim, é algo que... É aquilo que você exala na essência, né? Então, qual que é a tua missão aqui na Terra? Qual que é a tua missão no teu trabalho? E o propósito, ele pode estar dividido entre vida pessoal, profissional, familiar, né? Enfim, amizade, o meu propósito com essa amizade. Então, aquilo que você exala na essência em qualquer esfera que você tiver, esse é o seu propósito. E, às vezes, a gente tem que ter um objetivo e uma dedicação focada para que a gente possa alcançar o propósito. Sim. E qual o seu propósito? É um negócio assim, né? Parece o propósito, mas assim, hoje o que te move, né? Eu acho que, na minha opinião, o propósito é isso, é o que movimenta, o que me movimenta, faz eu acordar de manhã, que me dá brilho nos olhos ao trabalhar e a talvez ter que me dedicar mais naquilo, ou sei lá, responder uma mensagem meia-noite resolvendo uma coisa. Que você poderia deixar pra amanhã, deixar pra talvez. amanhã, mas eu tô resolvendo porque aquilo me move, aquilo me movimenta. Então, qual é o seu propósito? O que te movimenta? Então, e daí vem a questão da minha formação, eu acho, sabe? Que é a questão do cuidar mesmo, sabe? Eu sou, tipo...
hoje é muito forte em mim a questão do idoso, né? Que daí eu fui me descobrindo com a maturidade da profissão mesmo. Então eu falo que a gente cuidar do idoso hoje com respeito é olhar com carinho para o nosso futuro. E aí quando eu falo idoso, a gente tem que olhar o contexto que ele está inserido, que é um contexto familiar, ele tem filho, neto. Então, talvez para mim hoje, a questão do acolher, do cuidar, essa questão dos meus objetivos de olhar para a pessoa não só como aquilo superficial. Ela tá com um problema de saúde. Não, ela tá com um problema de saúde, mas ela tá inserida num contexto familiar conturbado. O que eu posso agregar para isso? Então, eu acho que o meu propósito hoje está muito ligado ao meu trabalho, meu propósito de vida, mas mais do que o trabalho, o que o meu trabalho pode fazer de diferente na vida das pessoas. Sim. O que ele pode trazer de leveza naquele momento tão pesado, né? E aí eu falo que, até para passar na Bolsa do Japão, eles pediam uma frase, daí eu falo que a gente tem que contribuir para que o universo possa retribuir. Então, isso é muito forte em mim. Eu acho que o propósito é contribuir esperando a retribuição do universo. Pra fazer sentido também, né? Você comentou sobre o Japão. Como que surgiu essa oportunidade de ir pra lá? Um dos meus sonhos é ir pro Japão, gente. Ainda vou. Mas conta um pouquinho pra gente, Rê. Então, eu tenho alguns amigos que são da comunidade Nikkei, mas eu nunca tive contato, né? Assim, com a comunidade, com a associação. E aí, por meio do canal, ele descobriu que tinha um curso na JICA, que é um dos braços do governo do Japão no Brasil. E ele, inclusive, está inserido em vários países que tem a colônia. E ele falou, se inscreve e eu acho que vai dar super certo de você aprender saúde do idoso. Eu não falava inglês, eu não falava japonês, eu não sabia, né, comer de hashi, eu não sabia nada. Foi tipo na cara e na coragem, literalmente. Falou que é passando por essas situações que a gente aprende e se desenvolve, quando a água bate na bunda. E aí, eu me inscrevi. A primeira peneira era você criar um currículo e passar por várias avaliações médicas. Então, se você passasse nessa primeira peneira, você ia para a prova presencial. E depois, a última era a prova técnica. E aí, eu fui inscrevendo, mas, tipo, eu não acreditava que eu passaria. Porque eu era a primeira brasileira não descendente, sem vínculo nenhum a fazer esse curso, né? E aí, deu super certo, mas eu acredito, de verdade, que daí volto pro propósito. Porque eu tinha um propósito de vida, aprender para poder compartilhar. Sim. Que foi a frase que eu usei lá. Então, assim, eu acho que é muito Deus, assim, sabe? Qual foi a parte mais... Porque foi tipo uma aplicação. Quantos anos? É uma aplicação que você fez para ir para lá. Tipo, uma prova, alguma coisa nesse sentido. Qual foi a parte mais difícil dessa prova para você ir para lá? Pra mim, foi a conversação em inglês. Porque daí foi ligação? Não, presencial. Meeting? Ah, foi presencial. Porque na época não tinha pandemia, né? Então, daí, por exemplo, eu fiz exames de imagem, tudo. Daí você manda o seu currículo e você tem que montar um pré-projeto. Aí, se você é selecionado, você tem que ir lá. Daí você faz a prova em japonês escrita, mas como eu não era descendente, eu podia optar por não fazer. E depois tinha a conversação. E a avaliação técnica que você tinha que defender o seu projeto. Sim. E aí, pra mim, a parte mais difícil foi o inglês. Porque eu realmente tinha 60 dias de inglês. E daí eu ficava assim, ela falava e às vezes eu não tinha vocabulário. E aí eu lembro que eu gravei uma frase assim, que era tipo, você pode esclarecer isso pra mim, por favor? E daí ela repetia a frase com alguma palavra que eu conseguia encaixar no contexto, e daí eu conseguia tocar. E às vezes eu falava, eu esqueci a palavra, meu inglês está em progresso, então me desculpe por isso. Então, eu falei, bom, eu tô aqui. Sim, mas você demonstrou que você queria também. Isso. Tipo, você não ficava muda, né? Então, tô ali. Quanto tempo que durou entendendo. a entrevista e depois quanto tempo que você morou por lá? A entrevista, eu cheguei lá às 7h30 da manhã, começou umas 8h30, acho que a gente saiu de lá umas 4 da tarde. O dia todo quase. Com um intervalo de 40 minutos só pra gente almoçar. E eu fiquei lá 32 dias. No Japão. No Japão. A prova foi em São Paulo. Aí fechou a prova. Só pra gente entender também a linha cronológica, porque vai que alguém se interessa também em se aplicar pra isso. Pode entrar no site da JICA, tem vários cursos agora. Então, e aí alguém se interessa. Então, assim, você fez essa aplicação, Seletiva, né? Essa seletiva. Passou. Depois que você passa, quanto tempo
Porque, quer ou não, é assim. É assim, ó, Meu, você vai passar 32 dias no Japão, não é vou fazer uma malinha. É que eles liberam as bolsas de estudos em semestre, primeiro e segundo semestre. Então, eu comecei em fevereiro, aí finalzinho de abril, eles marcaram a prova para o dia 9 de maio. Aí, depois que faz a prova no Brasil, eles encaminham toda a avaliação para Tóquio, para a JICA Matriz e para as universidades, porque você tem que fazer contato. Um dos requisitos é você mandar e-mail para o professor que está lá, que vai te receber. Uhum. E aí ele tem que avaliar teu currículo e tal. E aí eles se reúnem lá no Japão para avaliar isso. Então, foi em maio, provavelmente eles se reuniram em junho. Eu fiquei sabendo que eu passei em agosto. E eu fui em novembro. Novembro. Então teve um tempo pra você se preparar e tudo mais, aí foi. Como foi lá? Tipo assim... Cultura, costumes que são bem diferentes dos nossos, né? Eles são mais regrados. Não, eu acho que é igual, né? Eu vou falar o que a minha sensei falava lá. Que eu era a mais japonesa do grupo. Porque eu me identifiquei muito com a questão da educação, a questão da postura. O que eu tive muita dificuldade foi com a alimentação. Foi assim a parte que foi um choque mesmo, porque realmente é bem diferente das comidas que a gente vê aqui, são adaptadas para nossa culinária, né? Sim. Então lá eu tive bastante dificuldade, mas assim, a questão de cultura mesmo, a única dificuldade também que eu tive com os idosos, porque quando eu vi, eu queria abraçar, eu queria colocar a mão na cabeça. E eles não gostam que coloque a mão na cabeça e no ombro. Você pode pôr a mão e fazer carinho na mão deles. Se você fizer na cabeça ou no ombro, eles se sentem tratados como criança. Olha. E aí, então, eles não gostam. E, na verdade, a gente sempre fala no cuidado. A gente não pode infantilizar nenhum tipo de cuidado. A gente tem que empoderar o paciente. E só que para eles é cultural. Você só põe a mão na cabeça e no ombro de criança. De idoso, você segura na mão e tal. Então, daí foi uma das coisas, assim, que quando eu chegava numa instituição de longa permanência, ela contava a história de vida e eu já queria, né? O jeito brasileiro, nós, né? brasileiros somos bem mais calorosos do que os outros países. Então, Isso eu tive um pouco de dificuldade com os idosos, não na convivência geral, porque essa parte eu sou mais contida, assim, no trabalho e tal. Mas, assim, como eu gosto muito de idoso, minha vontade é de... Eles são muito fofinhos, Tenho vontade de levar pra casa, aquela coisa. Então, aí, essa foi as duas maiores dificuldades, assim. Sim. Mas do restante, é surreal a educação e como eles me acolheram lá, assim. Não esperava. Eu até brinquei no último dia pro reitor da universidade. Falei, agora eu quero ver minha família me tratar como vocês me trataram, porque vai ser difícil. E você fez amizades lá que você leva até hoje. Foi o quê? 2019? 2019. Faz pouco tempo também, né? Mas são amizades que você fez lá, você leva hoje. Alguém já veio pra cá? Não? Deu pandemia depois também, né? A gente conseguiu um projeto follow-up, né? Que depois que os ex-bolsistas voltam, se a gente manter esse contato, a gente consegue ter o apoio da JICA para algumas coisas. E aí o pessoal do consulado, né? O cônsul geral do Brasil, da região sul, foi para lá. E o presidente da JICA nacional também foi para Cianorte. O que significa JICA? É a Agência de Intercooperação do Japão no Brasil. Então, Rei, como que surgiu o canal A Arte do Cuidar? É no YouTube, né? Isso. Na verdade, ele tá parado, né? Porque como secretário eu não consigo movimentar mais. Como eu comecei a desenvolver algumas atividades, as pessoas começaram a me procurar muito. E eu fazia isso como um trabalho de complemento de renda também. Essa consultoria, plano de cuidado e tal. E aí eu comecei a perceber que a maioria das pessoas não tinham condições de pagar. E aí eu comecei a ter também dentro de casa dificuldades para ensinar para uma pessoa que eu convivia alguns cuidados domiciliares, né? Que são básicos, assim, que pra gente que é profissional, às vezes a gente fala, nossa, a pessoa não percebeu isso. E eu falei, poxa, imagino tanto de pessoas que devem ter dificuldades com isso. E aí, a história do canal foi essa. Tipo, como eu posso chegar naquelas famílias que não têm condições? Então, aí lá no canal, a gente, por exemplo... não tem condições de comprar uma cadeira de rodas. Mas todo mundo tem uma cadeira diária. Então, a gente vamos ensinar a colocar rodinha na cadeira diária? Era tipo do it yourself. Tipo, otimiza o que você tem na sua casa para melhor cuidar do idoso. Isso. Que tem ali, então, por exemplo, etc. assim... O idoso esbarra...
na cadeira na hora de comer na mesa e às vezes machuca a perna ou em alguma quina e qualquer coisinha mancha a pele do idoso. Então, sabe aqueles flutuador de piscina, macarrão que a gente chama, né? Sim. Então, eu comecei a olhar, fui numa família, eu olhava, eu falava, gente, eu tenho que fazer alguma coisa porque esse idoso vai ficar muito machucado. E aí, eu fui no 99 e comecei a olhar. Daí, peguei o flutuador, cortei e comecei a colocar nos lugares. E aí, também no canal tem isso. E daí, tipo, o idoso não tá mais machucado. Só que o legal é como a linha da vida, assim, ela se... cruza o tempo todo. Porque esse vídeo que eu recebi de mãe falando que a criança... Pra criança. Então, assim, a gente tem que respeitar todas as fases da vida. Sim. Porque elas são muito espelho, né? Então, eu falo assim que eu adoro a criança e o idoso. O que fica no meio dá muito trabalho. Gente, tudo bom, pessoal? E assim... Porque é muito fácil você... Acho que um macarrão aquele flutuador, você paga R$5, barato, R$3. né? E ele rende um monte de peça. Porque você pode cortar ele, você pode abrir no meio. Sim. E você pode deixar ele redondo. Então, você pode pôr em quina. Você pode pôr embaixo da mesa na hora que ele for entrar com a cadeira de roda. E, enfim, iluminação pro quarto. Porque tem muita queda noturna da própria altura. Vou pro banheiro, não acho interruptor. Então, vamos pensar em abajur. Ou tipo... Aquelas estrelinhas que brilham de criança. Como que tá o canal no YouTube? Tipo, pra... Regalasse. Dá pra colocar o link depois na descrição do vídeo, pessoal. Se inscrevam no canal, vou olhar aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E por exemplo, sabe... pelo menos um vídeo por mês. Tinha então. Que ter. E é tipo aquelas iluminação de avião, sabe? Que tipo... Aí, então, como que eu vou fazer aquilo? Tipo... Como que eu vou fazer aquilo em casa? Aquelas luzinhas de Natal de LED... Sim. Tipo, não aquela que é soltinha, aquela que é contínua. Que é tipo um caninho, assim. Então, a gente ensina a família a colocar isso. As formas de você facilitar até o banheiro, entende? Então, são coisas que você... Acessíveis e que você evita, por exemplo, uma fratura de fêmur. Sim. Então, a complexidade disso, né? Então, o meu olhar no canal sempre foi esse. Levar informação e conteúdo para as famílias que não tinham condições. Sim. E que, claro, que se tivesse uma pessoa acamada ou uma pessoa com uma cirurgia, um pós-operatório, seria muito mais difícil cuidar. Sim, legal. E a Secretaria da Saúde? Quando surgiu? Por que você decidiu aceitar? Eu tenho curiosidades. Curiosidades relacionadas, tipo, a marketing. Depois eu vou perguntar. Na verdade, por um acaso eu fui numa reunião. E daí, nessa reunião, o prefeito estava. E a pessoa que estava na reunião falou... ela fala sobre cuidados com idosos e ela sabe sobre saúde. Aí ele falou, eu quero uma apresentação com ela. Tipo, foi evoluindo uma conversa e eu quero uma apresentação com ela. E aí eu fui e fiz uma apresentação do meu projeto, do meu canal, do que eu fazia, onde eu trabalhava. Daí ele falou assim, quero conversar mais com você. E aí a gente foi afinando, entreguei meu currículo. E aí um dia ele... Mas assim, eu não imaginava que ele fosse me chamar para ser secretária. Porque quem era a Rebeca na fila do pão para Marco Franzati, né? Tipo, eu não conhecia, eu não convivia. E o meu mundo era aquela operadora de plano de saúde. E era saúde, enfim. Meu círculo de amizade totalmente diferente. Então, eu jurava que, tipo... Eu não sei qual é o objetivo dele, mas vamos aí, né? E aí ele falou, quer ser minha secretária de saúde? Daí eu falei, oi? Meu Tudo Deus, bom? Boa tarde. Né? E daí a gente conversou algumas coisas. E daí eu aceitei pelo desafio. Assim, que eu falei, bom, se eu não der conta... O não, a experiência, né? Eu já não vou ter. Então, pelo menos aceitando, eu vou viver essa experiência, né? E eu gosto muito de desafio. Eu falo que o que não te desafia não te evolui. É o que tá escrito na bio do meu Insta. O que não te desafia não te transforma. Isso, E então, assim, eu adoro um desafio. Coisas assim que você fala assim, você não vai dar conta. E olha que desafio, né? Obrigada pelo incentivo. Eu posso não dar conta, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Então, essas coisas me motivam. E aí eu aceitei. E as estratégias que vocês usaram juntos? Porque assim, contextualizando, você assumiu a Secretaria da Saúde em 2021, começo de 2021. Janeiro, dia 1. Estávamos... Poderia falar que a gente estava no meio da pandemia? No meio... Não Ninguém tem como. imaginava, na Ninguém verdade, imaginava, o que viria. Ou se tinha acabado, se continuava. Enfim, estava, né? E
E aí você assumiu em um período que a Secretaria da Saúde em si já é desafiadora. Em um período de pandemia, em um período de pandemia é mais desafiador ainda. Sim. Como foi pra você isso? Tipo assim, Eu não dormia. loucura total. Eu não dormia mesmo. Assim, tinha noite que eu acordava e recalculava A rota a quantidade de medicação, de oxigênio, de leito, de tudo, assim. Tipo, não, eu tenho que ter certeza que eu não errei nada. Ai. Então, e aí tinha as outras coisas acontecendo, né? Uhum. Não era só Covid. Sim. Era o que já tinha de normal, de paciente com, às vezes, com câncer ou com E precisando aí de doação de foi sangue. uma das tudo. minhas maiores preocupações foi que, assim, o eletivo parou. Uhum. E aí aquilo que era eletivo ia urgenciar. Então a gente ia ter um acúmulo ali Sim. muito grande de outras patologias, né? Uhum. Então eu ficava, meu Deus, aquele doente crônico, meu Deus, ele vai parar num pronto-socorro. E as pessoas, querendo ou não, elas ficaram tão assustadas por conta do Covid que elas não procuraram muito, assim, as unidades de saúde. Sim. E muitas pessoas tiveram, a gente fala, agudização de patologias por conta Que não foram atrás. não foram manter, assim, ou pelo menos se informar, tal. Uhum. Então, o meu medo era esse, o sistema vai entrar em colapso. Então, assim, era muito... E aí foi dia após dia, quase, né? Enfim, não tinha como programar muita coisa, né? Não. Nessa época. Então, era todos os dias. E quando você, por exemplo... Porque, quer ou não, é um cargo público, né? Que você tem que prestar, por exemplo, eu vi várias entrevistas suas. Tem que prestar conta também do que vocês estão fazendo. Tipo, na televisão, e você tendo que dar entrevista lá e... Sei lá, tá tudo acabando, enfim, o mundo acabando atrás de você e você tendo que ir ali falar e tudo mais, e sem dormir. E como a que foi vacinação isso? também, que eu acho que você comandou toda a parte, Isso, qual foi idade vem, qual a vai. maior vacinação em massa que a gente já teve, né, na história da saúde. Então, assim, era de domingo a domingo, né? Uhum. À noite, sábado. Então, assim, os profissionais de saúde vestiram muito a camisa. Então, eu não posso... A equipe da Secretaria Municipal de Saúde fez acontecer de uma forma... Eu acho assim... eu só consegui conduzir porque eu tive muito o respaldo do Marco. A gente se alinhou bastante em estratégias. Mais do que isso, porque a gente tinha um time muito querendo fazer dar certo. Uhum. Então, às vezes a gente ia, né, dar a cara a tapa na TV, desmotivado, mas eu tinha que passar uma segurança porque a minha equipe precisava daquilo também. Sim. Pra dizer, ela tá firme, né? Se ela não desistir, eu não desisto também. Então. Então, assim, era muitas emoções que, na verdade, a gente não... Se a gente pensasse, a gente não fazia. Uhum. Então, a gente tinha que ir muito no automático, sabe? Sim. Eu preciso fazer, eu preciso dar conta. Tem que fazer o que tem que ser feito, não vou pensar muito. Se eu parar a pensar... Isso. A gente pensava nas estratégias na forma de aplicar e operacionalizar, Sim. para não ter falhas Sim. e não ter erros, né, na assistência. Mas no sentido de tipo, hoje eu não tô bem, hoje tipo, eu tô com uma gripe, Tô hoje com febre, não vou. Não, isso não existia, assim. E qual que foi o maior desafio durante a pandemia para vocês? Foi o dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, era um domingo e não tinha leito em lugar nenhum. E aí foi assim um dia que eu liguei pro Marco, nunca vou esquecer isso, ele prontamente foi até a UPA. Então, tipo, talvez outra pessoa não ia conversar comigo por telefone, eu ia pedir pra eu ir até ele foi lá. E aí a gente montou leitos de transição dentro da UPA, leitos de UTI. Olha. De unidade avançada. Porque na região não tinha. Cianorte, por muito tempo... Quantos leitos? 16 nós temos em Cianorte? De UTI? Na UPA hoje são 16, mas a gente já desabilitou. Só tem 4. Pra em stand-by ali, né? Tipo, precisou, a gente tem ali. E na Santa Casa não tem mais, né? Porque na Fundospar tinha os leitos, mas eram 10 leitos de UTI Covid. Uhum. Quando, por exemplo, você pegava Paranavaí, tinha 40 leitos de UTI Covid. Sim. Você pegava Campo Mourão, acho que tinha 30, 37, depois chegou até ir a 50, se eu não me engano. Olha. E nós só tínhamos 10. E era 10 para 11 municípios e para uma macro noroeste, que entra Paranavaí, Umuarama... Maringá e Campo Mourão e Cianorte. Uhum. E aí a gente não tinha onde pôr.
E aí a gente montou ali na UPA. E foi por isso que eu escrevi um projeto pro Japão e pedi apoio deles. E eles me mandaram insumos e equipamentos pra gente colocar nessa unidade. Olha. Então, assim... Legal, não sabia disso. Foi esse... foi nesse período... Por isso que eles Olha. foram pra Cianorte em outubro do ano passado. Pra fazer a entrega oficial, né? E foi a primeira... Pra mim, assim... Agora eu vou falar uma verdade. Vou polir meu ego, tá? Porque, sem modéstia aqui nesse momento. Foi a primeira vez que um cônsul foi a Cianorte. Olha. Por meio de um projeto follow-up de uma ex-bolsista que quem era ela na fila do pão. Então eu falo, esse é o propósito, sabe? Sim. Olha como tudo tá, tipo, linkado. Deus né? não une pessoas, ele une propósitos. É o que eu acredito muito. Nossa, que legal. E aí eles ajudaram, né? Isso. E aí vocês fizeram... E aí esse foi o momento mais desafiador, mas... Foi também dia 28 de fevereiro, você falou? Eu acho que é um E aí, domingo, é 28, 26. Enfim, mas assim, num período que tava muito tenso. Depois disso foi ficando... Regredindo, ficou mais leve? Mais... Não que ficou... Na verdade, é que a gente foi pego assim, ó. E agora, o que a gente faz? A gente tem duas opções. Ou a gente cria leitos, ou a gente não vai ter onde colocar as pessoas. Elas vão bater aqui na porta e a gente não vai ter o que fazer. Porque tava demorando até 10 dias para ser uma vaga de leito de UTI. Então, é que eu falo assim, eu pensei muito nas pessoas chegando e aquele desespero de ter que colocar ele em algum lugar e eu não ter. Então, por isso que eu acho que foi um momento mais desafiador e principalmente pro Marco olhar para mim, você confia nisso? Falei, confio. Ele falou, então eu confio em você. Então, assim, foi um momento que ele acreditou muito no meu trabalho. E daí a gente implantou usina de oxigênio, porque foi a última, daí a região inteira queria e não tinha. E torpedo. Não faltou oxigênio, graças a Deus em Cianorte. Teve lugares que na região faltou, lá não faltou. E aí, quando eu falo que eu ficava recalculando, eu ligava pro rapaz que trazia os torpedos de oxigênio e falava, onde você tá? Eu tô em Londrina. Daí eu falava assim, mas você vai passar em quantos lugares? Daí ele falava, eu falava, qual que é o seu tempo de viagem? Daí ele falava, daí eu calculava quanto de oxigênio eu tinha até chegar a nova remessa. Daí eu falava, nossa, então eu tenho capacidade para atender tantos pacientes. Então era tipo, da gente ficar nesse sentido mesmo. E ele falava, ó, eu não chego, tal lugar tá... Teve um dia que ele falou, tá tendo greve de caminhão. Eu falei, eu vou arrumar um avião, não interessa, a gente vai te buscar de helicóptero, mas você vai chegar. Vai chegar. E então, assim, sempre foi muito desafiador. Ali até mais ou menos agosto de 2021, a gente trabalhou mais nessa pressão. E daí, em agosto, voltou as eletivas, né? As cirurgias, consultas, tal. Porque como o consumo de sedação estava muito alto para oxigênio, para intubação, então a Secretaria do Estado da Saúde falou, toda a sedação é só para Covid. Porque senão não ia ter medicamento no mercado. E isso me lembra que no ano passado, mais ou menos em março, depois desse período, eu criei um projeto junto com uma amiga minha, que ela é especialista na área de odontologia hospitalar, que chama higiene bucal nos hospitais. A gente reuniu um pessoal que deu doação para diminuir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, porque a boca é o lugar onde mais entra os micro-organismos e ninguém dá tanta importância. Não é que não dá, é porque tem tanta coisa para resolver com o paciente. Então, nós não deu para comprar o dreno de sucção, que era um valor muito caro, acho que você deve saber. Então, nós compramos escovas para descarte diário, tipo, usou, joga fora, uma quantidade de Periogard também, gás estéreo, tudo para higienizar a boca desses pacientes e para diminuir a contaminação com o resto. Então, é um projeto que a gente vai continuar também. Como chama esse projeto, Isa? É super legal isso. Eu vou depois te passar. Faz hospitalar, faz na UPA também. Higiene bucal nos hospitais. A nossa primeira doação foi para a Fundospar. A enfermeira-chefe Maria Alice ajudou a gente tudo. Então, eu descobri que essa parte é um pouco mais complicada, que a gente tem que ter uma associação para receber dinheiro, para declarar e tudo mais. Então, por isso que eu não retomei ainda. Mas agora nós fizemos uma parceria com Brasil para Todos, que podemos receber o dinheiro e as doações por meio dele para declarar tudo certinho e para prestar contas também para a saúde. Então, gente, fiquem ligados que em breve higiene bucal nos hospitais vai continuar. Na UPA de Cianorte também. Se Deus quiser. E, assim,
Por isso que eu falo, é um trabalho multidisciplinar. Você tem que ter vários A profissionais. Paula Scramin, que me ajuda nessa parte, ela fez no Einstein a especialização dela, então ela consegue passar um embasamento científico muito maior pra gente ensinar as enfermeiras, às vezes, que não sabem fazer sobre. Então, gente, fiquem porque ligados. é muito específico, É, né? Então, muito específico. cada um vai Eu mesma agregando. nem tchum pra isso. Tipo assim, se ela não me fala, eu nunca saberia disso. Sim. Assim como a questão dos idosos, que você... Nossa, falou aqui algumas coisas simples que até quem tá escutando pode ir lá, ver o canal no YouTube e já aplicar em casa, né? Ô Rê, a gente falou um pouco da tua vida profissional, né? E eu queria saber, porque assim, como é um cargo público e você tem que se expor, né, diariamente a várias questões, a vários desafios, como que você separa a tua vida pessoal da sua vida profissional? Há quem diga que não separa. Eu mesma, eu não separo muito. 2 celulares aqui, Eu não separo muito, mas tem pessoas que separam. Eu queria saber, você separa? Se sim, como se dá isso? E já que a gente está falando de desafios, quais são seus desafios nesse sentido de separar e não, enfim? O ano passado, né, eu não consegui muito, me consumiu muito a vida profissional. Ela tomou muita parte da minha vida pessoal. Esse ano eu já entrei com um propósito um pouco diferente, retomar meus trabalhos voluntários, que faz parte da minha vida pessoal. Uhum. É uma linha que você cruza ela o tempo todo. Não tem como você dizer assim, é uma chavinha, me desliguei. Uhum. Não, porque você tem sentimentos, você tem família, você se expõe. Então eu tento me blindar muito. Sim. Então, algumas redes sociais eu não olho. Eu procuro me blindar mesmo pra eu não me deixar abater. Não que isso, você é fraca, você não consegue olhar. Não, é que eu prefiro me fortalecer com outras coisas. E é difícil, porque eu rápido vou muito pro lado profissional. Ele me atrai muito, assim, essa questão de trabalhar, estudar. Então, ele me atrai muito fácil. Então, Esse eu é o cruzo a linha propósito. pro lado profissional muito rápido. Sim. Mas eu tenho tentado me desligar um pouco. Dividir essas duas partes. Rê, aproveitando que você está aqui, você é uma pessoa que entende, existe um assunto que a gente gostaria de perguntar, né, e também abordar, né, o assédio. Eu gostaria que você explicasse pra gente os tipos de assédio, né? E Posso ir nessa linha? Claro. Então, Rafa, vou voltar no gostaria, tá? Rê, eu gostaria que você explicasse pra gente sobre assédio, os diferentes tipos de assédio e algumas questões relacionadas também a, por exemplo, o teu cargo hoje é um cargo que você está inserida Num ambiente mais masculino, querendo ou não. A política, não sei se hoje está mais masculino, mas historicamente tá melhorando. mais masculino. E por ser uma mulher, por ser nova, enfim. Explica pra gente também, acho que a tua fala pode contribuir, né, para outras mulheres e pra gente que tá aqui. O segredo do assédio é você se blindar, né? E não ter rabo preso com ninguém e por nada. Então, isso você já sai ganhando muito. Sim. Existem vários tipos de assédio, óbvio, né? A gente sabe, o assédio masculino por tipo, isso aqui é uma política, quem é ela? É uma mulher, uma menininha, um rostinho bonito. Isso é uma dificuldade que eu tinha no começo, mas não tenho mais. E eu tive muita validação do Marco pra isso, né? Tipo, não, ela é competente, então... Que as pessoas me julgavam. É um rostinho bonito, você põe um salto alto, então eu já julgo a mulher, né? Sim. E eu consegui provar com o meu trabalho que não tem só um rostinho bonito aqui dentro. Tem uma mulher que estuda, uma Competente. mulher que se dedica e que é muito esforçada. Traz resultados, né? Isso. E que ela, assim, já ouvi falar, ela é pop, né? Tipo, algumas pessoas da política. Mas o problema é que ela sabe o que fala. Eu sei porque eu estudo, às vezes fico, né? Sim. Então, assim, isso eu acho que é uma parte meio que vencida da minha carreira como secretária, né? Porque eu falo assim, eu não sou secretária de saúde, eu estou secretária de saúde, porque é um cargo temporário, né? E aí tem o outro tipo de assédio também, né? Que às vezes, você é mulher, aí você vai ser educada, e daí a pessoa, né, já te olha com outros olhos, aí você tem que sempre pôr esse espaço. Os limites, né? Então assim,
me incomodou um pouco no começo, mas hoje não mais. Hoje eu já aprendi a lidar bem com isso. Eu acho que a gente tem que manter a essência e a postura. E não é não. Não é não. Não gostei disso. E se a pessoa... não atender uma pessoa que você acha que vai te assediar sozinha. Ela pode te assediar pedindo outras coisas. Te assediar como mulher. Te assediar como várias outras formas. Sim. Mas se você acha que ele tem nunca atende ela sozinha. Ou atende sempre em um lugar muito aberto. Então... e a pessoa vai entendendo, sabe? Tipo, você se põe no limite. É difícil porque eu penso assim... A gente tem que respeitar o espaço de cada um. Aqui nós, né? Eu não Meu posso... limite vai até onde começa o teu. E eu tenho que ter esse discernimento. Até eu falo assim, a gente não precisa de muita coisa não, é só ter um pouco de noção, né? Sim. Mas tem gente que não tem. Então aí você vai ensinar a pessoa a ter. Com muita educação. Eu acho que a gente não pode perder essa linha da educação, porque senão a gente perde a razão. E, claro... Meu círculo de amizade era pequeno. Hoje, eu sei quem se aproximou ou quem se aproxima por algum motivo, pelo status. É um cargo, gente, que... Engraçado que as pessoas, eu falo assim, não tem noção. Que traz um status, assim, né? Tipo, uau, a secretária. E eu falo, meu Deus, vocês não sabem o que é ser secretária. Então, assim, realmente, algumas pessoas se aproximam pelo status do cargo, te olham diferente, te cumprimentam diferente. A cidade é pequena, todo mundo te conhece. Então, é complicado. Por exemplo, outro dia eu fui comer, na época eu ainda tava usando máscara, e eu abaixei a máscara. Daí passou uma mulher na rua e falou assim, eu tava comendo um lanche. E ela passou na calçada, olha a secretária de saúde sem máscara. Eu consigo comer sem máscara? Então, assim... Tipo assim... Abriu a abertura na máscara. Querendo ou não, é uma forma... dela entrar de assédio. Ela invadiu a minha privacidade que eu estava comendo. Então, assim, procuro do começo, quando estava bem a pandemia em foco, procurei não ir em alguns lugares para evitar. Então, assim, você tem que se blindar. Eu acho que e tentar nem fechar os olhos, mas tipo assim, ignorar, né, algumas coisas. Tipo, pra que você vai... Igual esse exemplo da mulher que você deu. Não precisa absorver isso. Tipo, não. Eu tô comendo, né? Deixa isso ela, é um nem problema sabe. dela. Tipo, eu acho que é isso, assim. Você entender que isso é um problema e uma limitação do outro. Não trazer pra você. Porque assim, o que às vezes as pessoas, elas falam aquilo que elas têm. Então, elas são um espelho também. Ela coloca... Eu falo que a boca fala que o coração tá cheio. Então, às vezes, ela fala alguma coisa... Ela tá cansada com a pandemia também. Então, tá tudo bem. Então, eu sou muito nessa vibe. Só que assim, não vou dizer que não teve vezes de eu ir pra casa chorando. Sim. Claro. Mas daí você chora, põe pra fora, se blinda e começa de novo. Sim, zero. E aquilo que ultrapassa o limite do respeito, aí a gente não pode se calar. Aí é uma briga que eu acho que a gente tem que comprar, tem que denunciar. E se a pessoa não entendeu que ali é o teu limite, aí eu acho que você tem que mostrar pra ela, olha, o meu limite é esse. Sim. E aí entra numa esfera que realmente tem que tomar alguma atitude, né? Não é ficar quieta e relevar, etc. Aí tem que tomar atitude quanto... né, a isso. Rê, nós estamos no final, encaminhando pro final. Mas nós temos a gente quadro tem um quadro que eu não te mandei, mas... Ai, meu Deus. A gente não te mandou, mas a gente quer ver a sua primeira impressão sobre... bate-volta, chama, né? Chama bate-volta. Na verdade, assim, são 3 perguntas. Um livro que você gosta, um filme e uma frase que você já falou no começo, mas aí, então, repete a frase. Tá. Pode ser assim, não precisa ser o filme da sua vida ou o livro da sua vida, é o que vem agora. Algo que mudou a sua vida, você quer passar pra frente. Tá, um livro, ele é bem simples, mas eu acho que todo ser humano deveria ler. O Cavaleiro Preso na Armadura. Olha, como a gente vai criando barreiras e se limitando. Então, a gente precisa, às vezes, ir tirando as armaduras. E lá é muito legal o livro, então é curtíssimo. Acho que uma pessoa que gosta de ler, em 3 horas lê o livro. O Cavaleiro Preso na Armadura. Preso na Armadura. Tá, é muito assim, ele é bobinho, mas ele agrega muito. Qualquer outra pergunta? Uma frase? Vamos mudar a frase, tá? Nunca pare de aprender, porque a vida nunca para de ensinar. Isso é do pai do Maurício Gellen, do Instituto Gellen de Paranavaí, que é focado no idoso. Então, que legal. Lá eles têm uma oficina de alfabetização para os idosos, então eu achei maravilhosa a frase. E é o que a gente tá fazendo aqui, né? Sim.
E outro era o quê? Um filme... Um filme, pode ser um filme. Um filme? A gente varia, né? Mas assim, pode ser um filme. E aí E a o gente mais queria... importante no final. Fala um filme, depois Um eu faço filme? a outra pergunta. Eu não Ou vou uma série. uma série pode ser New Amsterdam, que ele sempre fala o que eu posso fazer por você hoje. Ele é um médico e depois ele tem câncer, enfim. Mas tem um filme que ele é muito lúdico, que eu gosto muito de trabalhar, que é... Ele é mexicano, eu acho. Que ele fala da mamãe Coco. Não sei se depois dá pra colocar aqui na edição. A gente procura, sim. Ele conta da história de um menino que ele visita as cidades dos mortos e tal. E aí a mulher tem Alzheimer. E quando ele volta, ele começa a tocar uma música que alguém do passado, que já faleceu, toca pra ela. E aí a mulher, a mãe, a filha dessa vovó, fica muito nervosa com o netinho, porque ele tá fazendo ela lembrar uma história e ela vai sofrer. E aí ela começa a cantar e ela não falava. Então, às vezes, eu trago muito isso pro trabalho com cuidado com o idoso, porque não é porque ele tem um Alzheimer que a gente vai blindar ele de viver emoções. Então, eu acho que é muito legal esse filme. Ele é infantil. Ele é muito bobinho, mas eu sempre edito as partes do filme pra mostrar como a gente lidar com o idoso. E no final ela se emociona. Ela é uma senhora que fica sentada na cadeira e ela não tem expressão. Sim. E aí, quando o netinho começa a tocar, ela começa, parece que a reviver, sabe? Assim, tipo, parece que ela aflora. Sim, legal. E Rê, última pergunta. Qual o legado você quer deixar? Então, assim, qual o legado você quer deixar para as pessoas, para sua família, enfim? Poxa, daí é pesado, né? No sentido... Olha, o respeito com os idosos, eu acho que é o maior legado que eu quero deixar. Porque meus avós foram fundamental na minha criação, o vô Pedro e a avó Maria. E eu tenho algumas limitações hoje de convivência com eles. Então, eu quero deixar esse legado de a gente respeitar os idosos, assim como eu vi no Japão, sabe? Tipo, e se eu tô aqui hoje, é por conta deles. Eles me deram essa oportunidade. Se Deus né? quiser, a gente também vai chegar lá, né? Isso. Então, eu acho que esse é um legado. E o legado do cuidar mesmo, sabe? Da empatia. A arte de cuidar. Do canal. Gente, fechamos, então, o nosso primeiro episódio de 2022. Rê, muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Foi um papo curto, eu quero te trazer mais vezes aqui pra gente pegar alguns pontos dessa história que a gente conversou aqui e nos aprofundarmos mais. Essa é a ideia do Pode Mais, empoderar pessoas que estão escutando e vendo a gente a poderem mais através das histórias. E hoje, com certeza, você empoderou e inspirou outras pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Oi, pessoal. Aqui é a Bianca e a Isabela. Nós somos do Pode Mais e estamos aqui hoje para agradecer os nossos apoiadores. Quem são, Isa? A Mafio e a Usinato Me, que estão nos ajudando a lembrar que a gente sempre pode mais.